Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira unidade da disciplina Direito Tributário do nosso curso técnico em Finanças. E nós vamos tratar nessa primeira unidade sobre o sistema tributário, sobre o conceito de tributo, né, as espécies tributárias, obrigação e competência tributária. Bom, os primeiros tributos, eles surgiram por meio de manifestações voluntárias e depois se transformaram em contribuições pagas por exigência dos povos que eram vitoriosos, né, nas guerras. Só mais tarde é que surgiria a cobrança dos tributos pelos chefes de estados, né, aos seus súditos. Mas está comprovado, historicamente, que essa cobrança de tributos ela ocorreu há mais de 2000 anos antes de Cristo, lá ainda na antiga Suméria, né? E na Idade Média nós temos, por exemplo, no mundo ocidental, os senhores feudais que cobravam e recebiam tributos dos seus servos, dos seus camponeses, em valores bem elevados, ou seja, não era o Estado que recebia, mas o setor privado. Na sociedade francesa do século XVIII, quem pagava os impostos aos reis absolutistas era a burguesia, os camponeses, os pequenos comerciantes, os artesãos e os assalariados. E havia, na verdade, não havia o pagamento, né, pelo clero e nem pela nobreza, que eles tinham os seus privilégios, né? No Brasil colonial, nós já pagávamos 20% de tributos sobre o ouro que era arrecadado e que era encaminhado, né, 20% para a coroa de Portugal, ou seja, o quinto, né? Então, o Estado fiscal só iria surgir no Brasil durante a República, mas a definição das competências, a quem compete fazer a cobrança de tributos, isso só vem surgir mais tarde no Brasil República, né? E o Código Tributário Nacional, como nós conhecemos, só chegou em 1965. Aqui nós temos aqui um breve histórico da evolução da cobrança dos tributos no Brasil, desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Vocês olhem depois com mais calma. É preciso ter em mente que em nossa sociedade é o Estado que disciplina a convivência social. E isso decorre através de normas legais que impõem regras, né, e limites para o comportamento social dos seres humanos. E em função disso que surge o poder político que o Estado possui de instituir tributos. São os recursos financeiros gerados por esses tributos que asseguram ao Estado a realização das despesas e os investimentos que possam viabilizar o bem comum. Esse é o objeto do direito tributário. Disciplinar a criação, a fiscalização e a arrecadação de tributos. E você deve observar que é a Constituição Federal, ela que é a primeira estrutura legal do direito tributário. É ela que garante os direitos do contribuinte também contra a excessiva carga tributária no país e ela que determina também quais são os impostos do Estado e dos municípios. Precisamos entender primeiro que tributo não é sinônimo de imposto. O imposto é apenas uma das 5 espécies de tributo, né? O que é um tributo? Bom, e tributo, ele é toda, de acordo com o Código Tributário Nacional, é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor não se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e que seja cobrado mediante atividade administrativa vinculada à lei. Então, nós temos essas características, a pecuniaridade, ou seja, o tributo ele deve ser pago em dinheiro. Outra característica é a compulsoriedade, ou seja, todos têm a obrigação de pagar tributos. Ele não constitui sanção de e ato ilícito, ou seja, o tributo não é sinônimo de penalidade, de multa ou de qualquer sanção. Pela característica da legalidade, o tributo só pode ser criado por lei ou por medida provisória. E outra característica é a vinculação, ou seja, a incidência do tributo só se dá nos termos do texto da lei. É a lei que vai descrever o fato gerador,
a base de cálculo e a alíquota, bem como o prazo para pagamento e os sujeitos da relação tributária, quem paga e quem arrecada, que pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal ou os municípios. Nós temos várias correntes doutrinárias que discutem a classificação dos tributos. Teoria dualista, teoria tripartite, teoria pentapartite, né? Mas o que nos interessa é saber que são 5 os tributos definidos na Constituição: os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, a contribuição especial e o empréstimo compulsório. No caso do tributo, aqui nós temos ainda, né, as correntes doutrinárias: a dualista, a tripartite e a pentapartite, que mais uma vez nós temos aqui as espécies tributárias de acordo com a corrente pentapartite. Então, nós temos aqui, no caso do tributo, mais uma vez, aqui também nós temos os tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Tá? No caso do tributo denominado taxa, nós temos uma vinculação entre a atuação do Estado e a obrigação tributária, né, relativa à taxa. O pagamento da taxa passa a ser obrigatório desde o momento que haja uma contraprestação do Estado ao contribuinte. Essa contraprestação do Estado pode ser, por exemplo, a disponibilização de um serviço público específico, cuja utilização individual possa ser mensurado, né, possa ser medido, né, que é o caso, por exemplo, do serviço público de fornecimento de água, de luz, o pedágio ou as custas processuais pagas por quem vai ingressar com a ação na justiça, ou pode ser uma taxa paga para obter a prestação de um serviço público, né? Então, esse tributo é o tributo chamado taxa. A taxa também pode ser cobrada pelo Estado para que ele exerça aquilo que o direito administrativo chama de poder de polícia, ou seja, o exercício do poder de limitação ou disciplinamento do direito, de um interesse ou de uma liberdade, né, do cidadão relativo à segurança, à higiene, à ordem, costumes, produção, mercado, atividade econômica, tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos. Assim, quando você paga para a prefeitura um alvará de funcionamento, por exemplo, você paga para a prefeitura, você paga isso para que possa ser o quê? Autorizado o funcionamento do estabelecimento. Isso aí você paga em decorrência do poder de polícia. Outro tributo existente é a contribuição de melhoria. Mas o que é isso? É um tributo cujo fato gerador, aquilo que causa a sua cobrança, né, é a valorização do imóvel do contribuinte em virtude da realização de uma obra pública, né? Por exemplo, a prefeitura constrói viaduto no determinado bairro da cidade e isso passa a ser um benefício para os moradores, para os imóveis da região. Com base nisso, a prefeitura pode fazer a cobrança do tributo chamado contribuição de melhoria, como forma de custear a realização da obra. Mas para fazer isso, ela precisa obter a aprovação de uma lei que autorize essa cobrança, né? Ou seja, tem que haver uma lei para cada obra que for feita. Vamos falar agora de outro tipo de tributo, que é o imposto, que todo mundo conhece. O fato gerador da obrigação de imposto, ao contrário da taxa e da contribuição de melhoria, ela não depende de qualquer benefício feito pelo Estado contribuinte. Ou seja, o cidadão irá pagar o imposto de renda, por exemplo, IPTU, Imposto Territorial Rural ou IPVA, independentemente de haver qualquer ação estatal que venha beneficiar diretamente o contribuinte. Então, assim mesmo que a rua do seu bairro seja toda quebrada, mesmo assim, você é obrigado, por lei, a pagar o IPTU. A razão de existir dos impostos é a necessidade do financiamento das atividades gerais do Estado. E o que obriga você a pagar imposto? É a lei. Basta que a lei imponha essa obrigação. Assim, se a lei diz que você deve pagar o imposto, o IPVA, porque você é proprietário de veículo, então
você deve pagar IPVA, certo? Essa é uma obrigação tributária. Esse aqui nós temos aqui uma visualização do panorama geral dos impostos, né? São chamados tributos não vinculados, porque não estão vinculados a nenhuma atividade estatal, né? Então, aqui nós estamos falando não dos tributos, mas dos impostos, que é uma espécie de tributo, uma espécie tributária. Então, nós temos 3 impostos municipais, nós temos 3 impostos estaduais e 7 impostos federais. Os impostos municipais, aqui à sua direita, são o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e o TBI, o Imposto sobre Transmissão Intervivos, né, de bens imóveis, por ato oneroso, né, uma compra e venda. Os impostos estaduais são o IPVA, que é sobre a propriedade de veículos automotores, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. O ITCMD ou ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E os impostos federais são o Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Nós temos ainda o Imposto de Renda e o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, que existe uma previsão constitucional, mas ele não foi ainda instituído por lei. Nós temos ainda outros tipos de tributos previstos na Constituição, que um deles é o empréstimo compulsório, é um tributo que somente pode ser cobrado pela União, e é um tributo que deve ser instituído por lei, aprovada no Congresso Nacional por maioria absoluta, metade mais um. Isso pode ser cobrado no ano seguinte da sua criação. Esse tributo tem por finalidade atender a despesas extraordinárias decorrentes de uma calamidade pública, de uma guerra externa, ou de investimento de caráter urgente de interesse nacional, né? É um tributo que deve ser restituído aos contribuintes. Outro tipo de produto, que é um tributo chamado tributo múltiplo também, são as chamadas contribuições especiais, que são instituídas também somente pela União. Possui finalidade e destino certo definido na lei que institui cada contribuição. Então, assim, nós temos essas contribuições especiais e as contribuições de seguridade social. As contribuições especiais podem ser de intervenção no domínio econômico ou de contribuição profissional. O CID, por exemplo, é um exemplo de contribuição de intervenção no domínio econômico que incide sobre combustíveis, né, e remessas ao exterior. No caso da contribuição profissional, temos os valores pagos ao SESI, ao SENAI, ao SESC, ao SENAI, ao Sistema S. Temos a anuidade da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos as anuidades de outras entidades profissionais. E as contribuições de seguridade social são aquelas que financiam a Previdência. Assim temos as contribuições previdenciárias, recolhidas tanto pelo empregado quanto pelo empregador. E temos ainda a contribuição para o custeio de iluminação pública, que pode ser cobrada na fatura do consumo de energia elétrica. Então, aqui nós temos um quadro, resumo dos tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Então, o imposto e a contribuição especial não estão vinculados a nenhuma atividade estatal, os demais estão. Vamos falar agora sobre obrigação, né, sobre a obrigação tributária. Olha, nós temos que falar também de uma obrigação chamada obrigação pecuniária, que do ponto de vista do direito é uma relação jurídica de caráter transitória, não permanente, estabelecida entre um devedor e um credor. O objeto dessa obrigação consiste numa prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa, devido pelo devedor ao credor, que lhe garante a satisfação através de seu patrimônio. Na relação jurídica tributária, o credor é o Estado. Quando eu digo Estado, pode ser a União, pode ser o Estado ou o município. E o devedor é o contribuinte. Tem-se uma obrigação principal, que é pagar o tributo, e uma obrigação acessória,
relacionada, por exemplo, à escrituração fiscal. Precisamos conhecer 3 conceitos relacionados à obrigação tributária: o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. O fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente para que ocorra a obrigação tributária, a obrigação de pagar o tributo. Por exemplo, para que seja obrigação de recolher imposto de importação, é necessária a entrada de mercadoria no Brasil e que tal mercadoria seja estrangeira, provida do exterior. A base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular o valor a pagar. Assim, o IPTU tem o valor do imóvel como base de cálculo. E o PVA tem como base de cálculo o valor do veículo. E a alíquota é o percentual ou valor fixo a ser aplicado sobre a base de cálculo para calcular o valor do tributo. Compreendido? Vamos falar de competência tributária. Pela Constituição Federal, a União, os Estados e o Distrito Federal, além dos municípios, podem editar leis que instituam tributos. Entretanto, deve haver respeito a determinadas regras impostas pela Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional, pelas Constituições estaduais e pelas leis orgânicas municipais. Portanto, a Constituição ela não cria tributo, ela apenas define as competências, a quem compete, a qual ente compete criar um tributo. Então, ao município compete a criação de tributos sobre o quê? Ao Estado compete criar tributo, através de lei, sobre o quê? Certo? Então, a Constituição define quais são as competências, ou seja, qual ente pode criar determinado tributo. Pela chamada competência residual, nós vamos ver já as competências, nós já falamos de uma maneira resumida sobre os impostos, depois vamos ver as características de cada um. Mas nós temos a competência da União, dos Estados, dos municípios, mas nós temos a competência residual e extraordinária. Pela chamada competência residual, além dos tributos que já estão criados por lei, de acordo com a Constituição, a União pode ainda instituir impostos extraordinários na iminência ou no caso de guerra. E pode também instituir outros impostos não cumulativos, com já existentes, desde que o fato gerador e a base de cálculo não sejam idênticos àqueles que já estão previstos na Constituição. Bom, assim, caros alunos, encerramos de forma sucinta a nossa primeira videoaula. Participe no fórum de discussão, leia a apostila, está em apostila aulas 1 a 7, e façam a leitura complementar sobre a função social dos tributos, e façam também a atividade avaliativa. Um grande abraço e até a próxima aula.